Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast, né? Você sabe, a Fórmula Digital é a empresa que patrocina esse episódio, né? Esse formato, né? E se você tem interesse em ter um podcast, né? Enfim, se comunicar de uma forma melhor com o seu público, vem aqui para a Fórmula. Estamos no Centro Histórico, na Rua Uruguai, ao lado da Prefeitura. Lembrando também que esse episódio é veiculado no canal 55.1 UHF e 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais. Muito feliz hoje porque olha quem tá aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um juntos, né? É isso aí. Que saudade. Vamos dar ou não vamos dar? Sempre, O né? momento é muito importante, você sabe que a minha paixão é vendas e o Vini aqui também, um ótimo vendedor. Diz ele que não é, mas ele é, né? Diz ele que eu sou, mas eu não sou. Pode ir Hoje o episódio é focado nessa arte que tu gosta e domina, né? Domina. Eu presenciei já várias vezes, né? Hoje a gente tem aqui um treinador, um palestrante de vendas que a gente vai conversar bastante sobre marketing, sobre vendas, erros, acertos. A gente estava batendo um papo aqui antes de vir para o ar sobre insegurança, sobre treinamento, né? Vou introduzir o nosso amigo aí, que eu fiquei sabendo que ele tem uma história já com a casa, aí depois eu vou querer saber. Ricardo Lemos, tudo bom, Ricardo? Pô, maravilha, excelente. Melhor agora com essa oportunidade aqui, a gente bater esse papo sobre vendas, com especialistas em vendas. Aí que especialista, né? Vamos fazer uma triangulação aqui. Né? Bate-bola, Vamos fazer bate-bola. um bate-bola, né? Maltinha aqui. Isso aí. Sem deixar a bola cair. Sem deixar, é boa. Ricardo, bem-vindo ao Fórmula Podcast. Maravilha, É um prazer te maravilha. receber aí pra gente bater esse papo. Quem não se comunica, quem não vende, é difícil alcançar resultados, né? Então, assim, mesmo quem não se intitula vendedor, precisa de venda o tempo todo, nem que seja para se vender como um profissional, seja ele um profissional técnico, seja um profissional mais intelectual, ele precisa se vender, ele precisa mostrar o seu trabalho, e isso é vendas, mas logicamente tu, com maior propriedade, vai nos explicar. Mas antes de tudo, da gente entrar no assunto mesmo, queria te fazer uma pergunta até para situar a nossa audiência, né? Ricardo Lemos, hoje, palestrante, treinador. Eu queria saber, assim, da tua vida, fatores que tu considera relevante nas tuas tomadas de decisão que te fizeram parar aqui, hoje, sendo entrevistado como um especialista, um palestrante e um treinador em vendas. Conta um pouquinho para nós dessa história, esse breve resumo aí, por favor. Poxa, essa pergunta, gente, sabe aqueles filmes assim que aparece aquela cena que faz... Passa um monte de cenas assim... Rapidão. Pô, essa pergunta tu fez passar a minha vida, né? Tua vida que chegou aqui. Vai dando uns pause ali nas partes mais importantes. Eu tô curioso. Cara, eu tenho um amigo que, putz, esse amigo também, a gente foi se desenvolvendo junto profissionalmente, sempre, nunca perdemos contato, né? Já fizemos vários trabalhos juntos. Muito obrigado. E um dia ele me falou assim... Cara, ele falou pra mim, cara, sabe uma coisa que eu acho legal? Cada vez que a gente se encontra, tu sempre tá inventando alguma coisa. Tu sempre tá num projeto novo, e é livro, é isso e aquilo. Então, assim, acredito que uma das coisas que faz com que eu esteja aqui agora é sempre estar olhando pra frente e agora, tá? Não estacionar, sabe? Não parar. Não parar e tá assim, eu tô aqui... Claro, isso causa um certo... talvez eu tenha um pouquinho de ansiedade além da média. Né? Vamos falar assim, ó, inquietude. É uma inquietude. Então, Mas assim, foi desenvolvida ou desde sempre, como tu te conhece, por gente estar contigo? Não, acho que isso é meu, né? Mas pela infância, a minha mãe sempre disse uma frase, meu filho, até eu falo em palestra, né? Estuda. Teus gostos são muito arrojados, tu vai precisar. Porque lá em casa, refrigerante só no domingo e uma Coca-Cola de 1 litro, né? Tinha que dividir, um copinho para cada um ali e tal. Então, e eu comecei a surfar com 15 anos, tinha que comprar prancha, roupa de borracha. Nem pensar. A gente usava o eslixo, em vez de ser o sleeve, o sleeve que era um coletinho de borracha com um saco de lixo por baixo. Cara... Então, assim, e aí ali eu comecei, né? E fui. E aí, no treinamento, talvez você já ia perguntar, mas já colocando assim, como é que eu cheguei aqui. Claro! Quando eu fazia faculdade, cara, eu não sei por quê, mas na faculdade me vinha eu via um professor mala, sei lá, eu pensava assim, cara, mas vinha do nada. Se eu tivesse no lugar desse cara, ia fazer ao contrário.
Do nada vinha. Eu falei, cara... Aí depois eu comecei a pensar assim, quando eu estiver dando aula, eu vou fazer o contrário. Mas eu não pensava em ser professor, sabe? Mas vinha. E, cara, passou 2, 3 anos quando eu vi, estava dando aula, me convidaram, eu trabalhava na cervejaria Brahma, onde é o Shopping Total. E ali foi a primeira vez que me pediram para dar aula. Tinha uns 20 anos, 21 anos. Mas trabalhava com vendas já? Não, eu trabalhava num departamento de qualidade total e eu, cara, tava iniciando o PC nas empresas, computador, impressora era um bicho de 7 cabeças, a tela era preta e branca, né? E eu entendia um pouco de informática e começaram a me pedir para ensinar os colegas. E eu comecei a dar treinamento ali. In company. Não, eu era funcionário, estava lá. Sim. Aí o Senac me descobriu, comecei a dar aula no Senac e foi o meu pé dentro da sala de aula. E aí, uma pergunta que acho que é legal também que me falam, né? Cara, como é que se faz para ser palestrante? Eu falo, cara, a vida me tornou palestrante. Eu não escolhi, sabe? Eu venho sempre treinei equipes da informática, quando eu me formei em administração, aí eu fui indo para venda, tive uma agência de propaganda por 12 anos. Isso aí que me botou os 2 pés na venda. Sim. Né? Porque eu tinha que vender a nossa agência e fazer o meu cliente vender. Vender, claro. E o cara chegava para mim assim, tá, mas isso aqui vai dar certo, Ricardo? E eu, vai. Cara, mas eu não tinha... Está muito bem planejado para a nossa equipe. Não tinha a mínima noção se ia dar certo. Que propaganda é subjetivo, mas claro. Sim, claro. Então, mas a minha entrega era fazer ele vender. Isso deu certo por 12 anos. E, paralelamente, aí eu fui treinando. E aí eu te convido para falar uma vez aqui. Aí gosto, aí bate palma. Aí tu, opa. E aí vai indo. Né? Então, realmente a vida te tornou palestrante. E aí, lá em 2010, eu tenho uma coisa que na vida, talvez você que esteja assistindo agora, às vezes a gente tem que aprender a desapegar, deixar para trás. Fechar o ciclo. Eu trabalhei muito com design gráfico, porque eu não sou administrador, mas a agência quase quebrou, eu tive que sentar no Corel lá, Photoshop, e começar a fazer. Ao ponto que eu dei aula lá no Senac de computação gráfica. E as pessoas continuavam me pedindo, mas chegou uma hora que eu disse, isso eu vou largar. Deu, chega, acabou. Né? E tive que dizer não várias vezes. O Ricardo, designer gráfico, ele encerra aqui, ou pelo menos ele pausa aqui, esse ciclo. E aí, depois, teve um outro ciclo de consultoria. Eu fazia muito consultoria em empresas. Passava o dia para lá, vai numa empresa, vai na outra e tal. Hoje eu voltei com a mentoria. Mas online é muito mais fácil, fica gravado. A logística é mais... A logística fica gravado. A empresa assiste quantas vezes quiser. O cara não pôde assistir a mentoria, ele assiste depois. Putz, mudou. Sim. Né? E chegou uma hora que eu disse, cara, eu vou ter que largar a consultoria também. Só que a consultoria, que eu trabalhei paralelo com a agência de propaganda e mais uns 10 anos, dá uma bagagem. Ontem dei um treinamento de vendas com o WhatsApp em Novo Hamburgo e tinha gente da indústria, tinha gente de prestação de serviço. Pô, Novo Hamburgo é forte, é B2B direto, assim, os caras fortes. Cara, mas o que eu faço? Eu tenho uma metalúrgica, o que eu faço? Eu tenho uma empresa de injeção de embalagem, eu tenho uma empresa... E eu, e aqui, cara, quando eu saí, peguei minha pastinha, fui caminhando assim pro carro, falei, cara, como é que eu respondi tudo aquilo? Como é que eu respondi? Porque tu vai trabalhando com tantas empresas, com tantas situações e vai ficando no teu cérebro. Vai pegando a cancha. Vai pegando a cancha. Quando tu vê, o cara te pergunta, tu responde. Né? Automático já, pronto, já tá ali aquela informação, aquela teoria. Por isso que a vida vai te tornando palestrante, entendeu? Olha só, cara, que bacana, que bacana. Então, bom, deu para entender. Vou fazer um resumo e uma análise do que eu entendi. Ricardo era inquieto desde criança, sempre foi proativo, pelo visto ali, né? E eu chamo isso de estar atento aos sinais também, né? Que é uma coisa que eu acho que a pessoa na sua vida ela tem que estar aberta aos sinais. Porque se tu fosse um cara, eu vou usar um termo, não é pejorativo, mas se fosse um cara turrão, cara, talvez as pessoas iam te pedir para tu ensinar, pra alguma coisa. Não é a minha profissão. Eu sou tal coisa, né? E ali tu ia ficar talvez naquela linha e a mágica não ia acontecer. É uma coisa que a gente sempre fala aqui na fórmula, a mágica acontece fora da zona de conforto. Né? Dentro da zona de conforto é muito difícil acontecer uma mágica, né? Então realmente tu estava aberto a esses sinais que a vida foi te dando, aí te chamaram em tal lugar, tu aceitou,
o dizer sim é uma abertura de portas, verdade, né? É verdade. É encarar, né? Encarar e assim, o desafio sempre está... O que tem na zona confortável? Tem rotina, tem certeza, tem tranquilidade. Uma certa estabilidade. Estabilidade é aquilo que a gente faz, aquilo que eu domino. Mas quando eu te convido para te fazer alguma coisa que tu nunca fez, é um desafio. Tá na zona desconfortável. E aí, tu fala, faço ou não faço, cara? Vou ou não vou? Dá medo, dá receio, dá ansiedade. Pensa, né? repensa. E aí, só que do lado, na zona desconfortável, também tem o sucesso, tem o crescimento. Só que quando tu encara essa coisa que está fora, uma vez, 2 vezes, depois que eu encarei 2, 3 vezes, 2, 3, 4 primeiras vezes que eu falei em público, que eu tremia, que eu não conseguia respirar, depois que eu encarei essas 2, 3 vezes, na quarta, quinta, já não era mais a respiração daquele jeito. Então, o que eu fiz? Eu ampliei a minha zona confortável. Claro. Hoje, falar Aquela em zona público, já não era mais desconfortável. Isso. Então, Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai de fralda, não vai, né? Mas, então, isso que é o resumo do... Você tem que sair da zona de conforto. Não. Você tem que ampliar a sua zona confortável. Aquela coisa que é desconfortável para ti, encara 2, 3 vezes... E ela não vai ser mais tão desconfortável assim. E tu vai ter que ver que é legal. E aí quando tu vê, aquilo que tu evitava, tu já está fazendo. Claro, perfeito. Às vezes um profissional de vendas, ele é bom ficar lá, no ar-condicionado, no computador, visita externa. Recebendo lead. Ou isso, recebendo lead. Visita externa. Nunca fiz. Cara, é um bicho de 7 cabeças. A prospecção, tem o não. O não mora lá, o não parece... Depois que o cara aprende a tomar não, ele sabe assim, cara, eu tenho que tomar 10 não para ter um sim. Então, cara, tomei só 5 não hoje, tenho que tomar mais 5, daqui a pouco vai aparecer o próximo sim. Então, essa é a ideia. Encara aquelas coisas que estão desconfortáveis para ti 2, 3 vezes e você vai conseguir trazer ela para dentro da tua zona confortável. Bacana. E a gente tem que focar no sim, né? Então é a estatística de conversão de venda. Cada empresa tem a sua, né? Aqui a gente também tem. A gente sabe que tantas ligações tem que fazer para tomar tantos não. Tomamos 10 não para o 12º ser um talvez, o 13º ser um sim. Então focamos no sim, né? E é interessante te conhecer, faz mais de 10 anos, né? Porque 10 anos eu e tu, eu acompanho tuas palestras, enfim, tuas redes. E há 10 anos eu te liguei. Eu te liguei porque vendedor não liga mais hoje em dia, tem medo. Parece que né? foge, parece que é um bicho. Acho que o telefone é um bicho de bicho papão, Parece que vai né? ser um pitbull e morder a orelha do cara. Vou perder a minha orelha. Eu te liguei para te oferecer um vídeo, há 10 anos atrás, e tu aceitou. E há 10 anos atrás tu já explorava o vídeo, então tu era um visionário. Tu usava bastante vídeo antes, né? Verdade. E tu continua ainda, né? Fazendo esses vídeos. Continuo e... Teve uma fase que eu falava assim, cara... Mas, putz, isso aqui eu só falo numa palestra, isso aqui é o meu filé. Uhum. Eu vou falar, essa coisa que eu acabei de falar aqui, ampliar a zona desconfortável, assim, na minha palestra, os caras batem foto dos slides, filme e tal, porque a vida inteira a gente ouviu que tu tem que sair da zona de conforto. Eu digo, não, tu tem que ficar, mas tu tem que ampliar ela. Então, eu pensava assim, é verdade. Cara, mas eu pensava assim, mas eu vou entregar isso? Meus concorrentes vão ver e vão poder copiar. Cara, dane-se. Entendeu? Esse conteúdo é meu. Às vezes eu crio um grupo lá dentro do WhatsApp, ou faço... Quando eu vejo, tem um concorrente lá dentro. O cara compra meu curso e tal, mas enfim... Pra copiar. Mas se o cara não vê eu entregando esse conteúdo... Ele não vai ter vontade de me consumir mais, de me contratar para a empresa dele. E em últimos casos, que o cara vai copiar, que o cara não vai me contratar. Usou, foi bom para ti? Beleza, eu já estou ajudando. Compartilhou conhecimento. Eu comecei, cara, uma coisa quando tu ensina, quando tu tá falando assim, e tem uma plateia assim, quando tu vê, tem um momento, cara, que é mágico, assim, e é muito sutil. Quando a pessoa dá uma regalada de olho, assim, de uma hora para outra, tu tá olhando para a pessoa, e aí tu tem que expandir a tua zona confortável. Aí a pessoa fala assim, ó, cara, parece que liga uma lâmpada assim. É a moedinha que tu botou, fez aqui e ela caiu. Exato. Cara, aquilo ali quase não tem preço, entendeu? Cara, tem palestras tuas que lotadas, eu acho que, sei lá, vou chutar aqui 500 mil pessoas, assim, tipo,
como é que é essa sensação de palestrar para muita gente? Tu ainda tem um frio na barriga? Tem. E a gente sempre fala entre nós, né, que se tu banalizar, é perigoso. Se tu não perder esse frio. Já aconteceu de eu estar muito de boa, assim, pensar, não, cara, parece um pouquinho, eu tenho que ficar sempre com os olhos esbugalhados, atentos, assim, porque é uma plateia. Eu vou fazer aquilo ali por exemplo, treinamento sobre vendas com WhatsApp, ontem foi a 56ª turma. 56ª? Nos últimos 12 meses, mais 25 turmas online. Então, assim, é quase no piloto automático, né? Mas mesmo assim, tu tem que ficar esperto para saber quais os exemplos que tu vai dar e tal. Então, quando a pessoa banaliza um pouco aquele momento, acha que já ganhou, quando tu acha que já chegou, só tem um lugar para ir, que é voltar. Entendeu? Interessante. Não, tô de boa e tal. E o quão importante é essa, não vou dizer humildade, mas esse estado de atenção, né, ao conteúdo que tu vai entregar, o quão importante ele é para tu customizar para aquela turma. Porque, ok, foram 56 turmas, mas acredito e tenho certeza que foram 56 turmas extremamente diferentes. Talvez algumas de mesmo setor, e às vezes até da mesma companhia, ainda assim são pessoas. E elas são diferentes, elas têm dúvidas diferentes, elas têm processos de intelectualização diferentes. Entendi. O quanto esse estado de atenção é importante para essa customização, que talvez seja a virada de chave no aproveitamento daquele conteúdo que tu está disponibilizando. Esse é o desafio do profissional, né? Então, assim, ontem eu ministrei uma palestra numa cidade de 3 mil habitantes sobre atendimento a cliente. Atendimento inteligente para o novo comportamento do consumidor. Cara, quando eu cheguei na cidade... A cidade tinha 3 mil habitantes? 3 mil habitantes. Dentro desses 3 mil habitantes tinha uma comunidade indígena de mais ou menos 1.000 pessoas. Então ficam 2.000. Sim. Eu andei na cidade, eu acho que eu não vi mais de 20 estabelecimentos comerciais. Entre postos de gasolina, supermercado, sim, etc. Farmácia. Eu pensei, o que eu vou falar aqui? O que eu vou falar para esses caras? Pode perguntar, quem contratou? Quem organizou? Uma parceria da prefeitura. Tá. Normalmente a prefeitura está envolvida. Sempre tem prefeitura, sim. Sebrae, Sicredi. Câmara de Comércio, certo, da cidade, isso, enfim, Câmara de Vereadores, alguma coisa assim. Que querem fomentar ali, empreendedorismo, desenvolver. Claro, e conhecimento. Mas para mim, sinceramente, é muito mais difícil ministrar uma palestra numa cidade dessa do que numa cidade que o comércio bomba, que tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, ou 1 milhão, enfim, que nem Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Que é a mesma linguagem. Claro. Numa cidade que as casas não tem grade, não tem muro, que os cachorros ficam soltos, que as roupas ficam penduradas no varal, assim. Que as 2.000 pessoas talvez se conheçam pelo nome e pelo sobrenome. Exatamente. Assim, o desafio é muito maior. Então, eu faço uma oração, cara. Eu falo, cara, meu Deus, me ajuda a eu trazer uma mensagem para essas pessoas, que uma frase que eu diga aqui possa ajudar. Sim. E aí, eu vou tentando, mas eu confesso, é muito mais difícil. Por isso e pelo comportamento das pessoas. Eles têm medo, eles sentam lá atrás. Levanta a mão quem vende. Levanta a mão quem atende cliente pelo WhatsApp. Levanta a mão quem faz atendimento ao cliente. Gente, tudo bem, eu não vou chamar aqui, tá? Fica tranquilo e tal. Então, eles são muito mais arredios, reservados, assustados. O cara veio da cidade grande, sabe? Então é muito desafiador. Mas isso anda comigo, sabe? Ao ponto de eu ter um depoimento, inclusive, de uma vez eu dei um treinamento para os Correios em São Paulo. Todos os gerentes de Correios da Grande São Paulo é Grande São Paulo, sei lá, tinha umas 500 pessoas. E o diretor deles deu um depoimento, tem gravado até no meu YouTube, e eu nunca me esqueço dessa frase. Falou o que a gente precisava ouvir, com uma linguagem sempre, parecia que trabalhava na nossa empresa. Entendeu? Então, com uma linguagem simples, esse é meu objetivo. Então, eu sempre fico tentando
transformar o complexo em simples, o difícil em fácil, para dar um atalho pro cara. Isso tá mais ou menos no meu primeiro livro. Né? Sim. Que o Maurício estava comigo lá na filmagem, que me vendeu aquela filmagem. Olha né? aí, hein? Eu vendi pro cara. Pro vendedor. Não, tu vendeu para um treinador de vendas. Cara, isso aí você tem que botar na tua estante. Esse é troféu. Cara, pegar o link agora, porque eu te fiz a pergunta essa. Vendi de novo aqui agora há poucos vídeos. É verdade. Se estiver gravando, bota no ar, porque eu presenciei essa venda aqui. Antes de começar, ele parou, explicou o produto. E aí, na hora ele já falou, não, óbvio. Então nem precisa fazer tal coisa que eu já vou. Mas deixa eu aproveitar só o gancho disso que a gente estava falando, da customização, enfim, que tu me respondeu e tal. E aí, conversa com esse depoimento, né, que parece que o cara falou que parece que tu trabalhava lá. Isso tem... e aí uma pergunta minha mesmo, de curiosidade, assim. Isso tem na tua palestra... muito de preparo e de estudo daquele público antes, de uma preparação para tu levar para eles, ou uma habilidade desenvolvida, obviamente, com muito treino, de pegar o teu conteúdo, que está dentro de ti, a tua teoria, as tuas experiências, todo o teu know-how, e moldar ele na hora através de uma leitura de PNL do teu público. Os dois. Bacana. Mas, por exemplo, esse treinamento que eu ministrei ontem, né, que tinha gente de várias áreas, de serviços, da parte metalúrgica, de embalagem, de calçados e tal, e eu já atendi clientes de consultoria de tudo que é lado, sabe? Então, assim, quando que a gente se sente atendido como um aluno ou como um participante de uma palestra? Quando ele fala algo do meu dia a dia, quando ele fala algo que eu me identifico. Então eu digo, poxa, às vezes, como é que tu faz? Certamente tu vende para o vendedor, para o comprador da empresa. Não é? E o comprador tem uma tabela. A tabela do preço 1, preço 2, preço 3. Coisa horrível essa tabela, né? Porque às vezes a pior coisa que tem é o cara te comparar com concorrentes diferentes de você. Sim. Aliás, esse é um dos principais erros do vendedor. É permitir que o teu cliente numa negociação te diga, não, mas eu tenho um preço mais barato. Tá, mas é qualidade... Permitir que ele compare produtos que são diferentes, ou serviços que são completamente diferentes. Exatamente. Então, isso não é um erro, mas é lamentável. Então, vamos dizer assim, essa bagagem vai te ajudando na hora de entregar... Cara, eu acho que assim, na hora de uma palestra de treinamento, o meu cérebro deve ficar assim, as sinapses, as conexões, aí pega uma, vem uma lá de infância, vem a outra daqui, e vai entregando, né? E, então, assim, isso eu tenho comigo. Eu vejo alguns colegas, ou treinadores ou palestrantes, que o conteúdo do cara é igual aonde ele vai. Tem cara que não leva nem computador, o cara leva um pendrive, entrega aqui, a palestra dele é a mesma sempre. Sim, já não leva um pendrive que é para não editar. Já aconteceu de eu chegar na palestra e as pessoas começam a entrar. Eu tô lá, tô indo para falar mais para empresário, lojista, dono de negócio, e vai entrando umas menininhas, uns rapazinhos, umas pessoas jovens, umas pessoas mais humildes, e eu digo, escuta, quem está vindo hoje é assim ou assado? Não, são os vendedores, são os atendentes. Tá, liga o computador, altera aqui, muda ali, oculta aparece já. Sim, é outra linguagem, claro. Senão, porque... Para criar esse rapport ali com aquelas pessoas, tu vai ter que provavelmente usar outra abordagem, outros termos até. Porque senão aí o cara sai falando, puta, palestra foi nada a ver. Não entendi nada. Não entendi nada, não me trouxe nada de positivo. Então, são momentos de muita entrega e de muita, vamos dizer assim, qual é a palavra? É muita energia, assim, sabe? Dentro do corpo deve ser uma evolução, assim, sabe? E aí quando termina eu tô cansadaço, assim, mas leve pra caramba. Sim. Uma sensação de dever cumprido. Putz, nossa. Entreguei o que eu me propus a entregar. Além disso, né? Ele tá curando pessoas, né? Também. Feridas, né, mano? Exatamente. Muita gente não tá evoluindo na vida, não sabe vender. Porque daqui a pouco tá com algum problema, algum gargalo nas suas técnicas que talvez esteja buscando ali, né? E outra coisa, pra gente que vende, né? Tem aquela frase, venda cura tudo.
Então, esse é né, tem muita gente que às vezes vai trabalhar, não quero vender. Eu tinha esse nojo por venda, não sei porquê, eu acho que é da mentalidade do brasileiro. Parece que tá passando alguém para trás e tal, né? E eu tinha isso, eu nunca vou ser vendedor na minha vida, nunca, nunca, nunca. Aí eu entrei numa empresa que eu praticamente era obrigado a vender, né? Não tinha setor de vendas lá e tal. E o que era, o cara ia entrar, Maurício, eu quero um servidor aí e tal. Eu ofereci pro cara, e eu tava vendendo naturalmente, assim. E aí a empresa resolveu criar um setor de venda, me colocou lá e eu fui o melhor vendedor. E aí eu entendi que venda não era passar ninguém para trás, era ajudar, solucionar problema, né? Enfim, foi aí que eu me destaquei como vendedor e ajudei muita gente, cresci, evoluí e virei um empreendedor depois. Pra te ver o conceito que eu tava, né, sobre errado. Mas eu acho que, na verdade, pelo que a gente vê, a grande maioria, eu acho que conversa um pouco com o que a gente estava falando antes de entrar no ar, que, né, que tu mostrou ali um post, enfim, como se vender fosse uma ofensa. Por que vocês acham que aqui no Brasil se tem esse preconceito com a venda, ou se linka essa venda com enrabar, ou com passar alguém para trás? Por quê? Quero saber a opinião de vocês. Na real, assim... Ó, Por que o brasileiro é tão espiado e tão envergonhado Claro, hoje já está mudando, né? A gente vê aí palestrantes, treinadores, né? Vendedor com orgulho, não sei o quê. Pô, na minha opinião, um dos mais emblemáticos que defende o cargo vendedor, Flávio Augusto, né? Pô, de geração de valor. É o cara que, não, eu sou vendedor, né? Você é um vendedor, o vendedor tem ele tem o programa Vende-se com o Caio Carneiro, enfim. Ele luta por essa bandeira de que é isso, é uma profissão, é treinamento, é habilidade, é evolução, é intelecto, é um misto de coisas, né? Árduo, não é bem assim. Tem muita coisa, né? É a maneira, primeiro, como você... É o significado que você dá para a palavra venda. Na verdade, a realidade não existe. O que existe é o significado que a gente dá para essa realidade, ou a percepção que a gente tem dela. Né? Porque eu estou olhando essa xícara aqui e eu estou vendo uma coisa, você está vendo outra, mas a xícara é a mesma. É o ano. Aqui tem uma coisa escrita, aqui não tem. Enfim, a luz está batendo, mas a venda. Talvez por péssimos profissionais, vamos dizer assim, ou amadores, vamos dizer assim, amadores tentaram te vender alguma coisa tempos atrás de maneiras desagradáveis, tentaram te forçar, te encher o saco, compra, por não ter técnica, e isso Brasil afora, talvez começou a gerar um desconforto em relação à palavra vendas. Porque, por exemplo, advogado, arquiteto, talvez publicitário, enfim, contadores, todos os profissionais da saúde, fisioterapeutas, etc. e tal, dentistas se preocupam com vendas? Não, eles se preocupam em fazer mais uma pós-graduação e cada vez aprender mais. Mas o que ele faz com esse conteúdo? Ele só bota conteúdo, mas se tu não souber botar um rótulo, não saber colocar qual a prateleira que tu vai botar esse serviço e produto, ninguém vai comprar. Não vai nem pagar a tua pós-graduação. Por quê? Porque esse cara tem um preconceito, uma ideia formada sobre aquilo ali. Agora, existe centenas de tipos de vendas. Existe o cara que era de porta a porta, existe a venda do varejo, existe o atendente, existe a venda consultiva, existe até a vender sem vender, que é uma técnica que se usa muito para fisioterapeuta, que é a minha esposa. Então, nós estamos aqui conversando. O que é vender sem vender? Estamos aqui conversando e tal, num almoço e tal, e você está aqui, um amigo, você faz coisa que eu não conheço, um outro amigo, e o cara fica, cara, tô com umas dor nas costas aqui que ontem me deu uns negócios. O que foi? Não, é o que aconteceu aqui, não sei, cara, na cervical, porque eu fiquei muito tempo no computador. Eu entendo. Inclusive, ontem eu atendi um paciente com esse mesmo problema, ele ficou 12 horas no computador e tal, ele teve uma distensão aqui na cervical, mas em 30 minutos lá consegui liberar, com uma técnica XYZ e tal. Vemos um cafezinho. Daí o cara daqui a pouco fica, tu tem consultório? Onde é que é? Como é que tu cobra? Tu larga um exemplo, larga um case. E se eu vender sem vender, que qualquer profissional de serviço devia ter essa técnica mínima. Agora, me diz, de todos os profissionais que não são da venda, todos esses profissionais liberais, por exemplo, quantos param num aeroporto ou numa livraria, que o aeroporto tem muita livraria, mas ou qualquer livraria num shopping, quantos param para ler qualquer livro que tenha a palavra vendas? Não, ele vai direto na parte técnica dele. Tudo bem, ótimo. Mas eu tenho um exemplo que eu acho fantástico, assim, e o pessoal que eu adoro, é uma clínica
dentária, que eu atendi eles como consultor há praticamente 15 anos atrás. Eles eram 2 dentistas e uma secretária. E o João disse assim, Ricardo, vou fazer mais uma pós-graduação. Sério? É bucofacial? Não, marketing. E hoje o João e a Zélia, que são os fundadores e tal, eles têm são 2 unidades, estão com mais de 20 funcionários. Entendeu? E são dentistas. E mesmo eu sendo amigo deles e tal, sento ali, tá com a boca aberta e tal, cara, tu podia fazer isso, podia fazer aquilo, tô vendo aqui que tu podia dar uma clareadinha nesse dente e tal, não sei o quê. É mesmo? Aí quando tá gospe, quanto é que é esse clareamento de dente? Peraí, bota, faz um pouquinho, depois te falo. Entendeu? Então, assim... Te comprou um aparelho novo aqui que faz tal coisa. Tu vê a oportunidade e eu sei que eu posso colaborar contigo, por que não? Né? Então, é muito preconceito e falta de técnica. Né? Esses dias eu fui no médico, né, fazer um exame lá, enfim, uma análise lá pra ver se ia fazer uma cirurgia e tal. E uma cirurgia cara, né? E cheguei no consultório, sentei na recepção. O doutor já vai te aguardar. É particular, né? Nunca não conheci o doutor e tal. Cheguei ali, ele avaliou e tal. Tira a camisa e tal, tirei. Ok, vai dar isso aqui. 5 mil, tchau. E aí eu fui pra casa com esse negócio de, cara, o cara não me vendeu nada. E eu não me senti, tipo, bem, não gerou a experiência. Será que esse cara não precisa? Então eu tenho essa questão, eles não vendem, cara. Será que esse cara não precisa? É bom. E perde uma oportunidade, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando um treinamento para uma equipe que não era de vendas, uma equipe de diversos profissionais do Sebrae Nacional, em Brasília, né? É uma qualificação para melhorar o engajamento da equipe, etc., entre eles. E dentro de uma grande empresa, você sabe que existe competição, que existe carreira, que você pode subir, tem várias coisas. Disputa de cargos, enfim. E lá pelas tantas eu estou conversando e tal, e eu larguei uma frase que eu venho usando de lá para... É que tá, às vezes, dentro da palestra, dentro do treinamento, que o próprio palestrante faz uma conexão, que foi o seguinte, eu falei, gente... Aí os caras se apresentaram, não, porque eu tenho informação disso, isso, aquilo, estou fazendo pós-graduação, isso, aquilo. E tu, eu tenho isso, aquilo. Era assim, quem tinha menos formação tinha uma faculdade, uma pós-graduação. Isso era o basicão, assim, daquela equipe. E qual é a frase que tu falou, Ricardo? Não basta ser, tem que parecer ser. Eu escuto muito essa frase do Maurício. Ele fala muito. Por quê? Tu para na estrada... para comprar uma água e tal, tem um saquinho de biscoito assim naquele plástico com uma etiqueta escrito à mão, o sabor e o preço. Mais alguma coisa? E tu tá com fome, aí tu olha, não, só água com gás. E segue viagem. Era o melhor biscoito que tu ia comer, cara, só que a embalagem é zero. Mas não parecia ser. Ao contrário, como eu viajo muito, e é muito engraçado que tem lugares, não sei se gente, eu tenho até foto, tem lugares que os caras deve ter até processo de plágio, assim, marcas com a mesma cara da Que Bom, toda, tu vai olhar, tu vai pegar, não, mas é uma marca diabo, sei lá, uma marca sei lá qual, com as cores iguais, as embalagens semelhantes, cara, só pega aquilo ali, é pura gordura trans, sei lá o quê, mas a embalagem é maravilhosa. E o que é a embalagem? É o vendedor mudo na prateleira. Então, fechando aqui, qual é a sua embalagem? Então, cara, tem um poço de conhecimento, tu manja pra caramba, mas tu fica quietinho, tu fica esperando que alguém vai te chamar. E ainda fico chateado com aquele cara que entra abaixo de ti na empresa, se iguala, passa Sobe. de ti, e aí o cara fica falando daquele cara que passou de ti. Cara, mas ele mostrou, ele tem menos conteúdo que você? Sim, mas ele mostrou todo o conteúdo dele. Às vezes tu diz, mas esse cara é muito menos preparado do que eu. Mas ele mostrou ser mais preparado do que E foi a luta, e coragem. Falou de plágio, eu lembrei agora que há uns dias atrás eu tava estudando ali uns cases de marketing e tal. E aí eu vi um case do KFC, que é o Kentucky Fried Chicken, lá nos Estados Unidos, que a rede se expandiu, enfim, hoje é uma rede mundial, nós temos aqui e tudo mais. E vários concorrentes deles lá, porque o frango frito é uma coisa muito comum, né?
cultural nos Estados Unidos. E vários concorrentes copiavam descaradamente o logo, a fonte, as letras nos seus estabelecimentos. E aí o marketing do KFC pegou, juntou todos que achou desses anúncios, de tudo igual, não sei o quê, e embaixo botou assim, amigos, estamos lisonjeados. Obrigado. Cara, nos Estados Unidos o marketing é muito agressivo hoje eu não sei mais, faz tempo, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei na casa do amigo meu, lembra da Copa de 98 que o Ronaldo cortou ali, aquele cabelinho, aquela coisinha ridícula 2002, aqui e tal. 2002. Não, o Cascão foi 2002. Porque ele foi 98. Campeão. Não, 98 ele 98 teve convulsão. Isso, tá, então foi 98, tá. Na final teve a convulsão, foi a primeira vez que eu fui lá. Cara, eu cheguei, o cara, pega a caixinha de correio pra nós. Um amigo meu que mora lá. Peguei a chave e falei, gente, não é exagero, era uma pilha, sei lá, apertando, assim, tinha jornalzinho e tal, mas assim, ó, era mais ou menos isso aqui de papel. Falei, cara, isso aqui, quantos meses tu não pega? Cara, isso aqui é da semana. Era jornalzinho, encarte, panfleto, flyer, mas assim, tinha jornais de empresa, assim, de catálogo inteiro de produtos. Falei, cara, isso aí é quase uma listel. Aí tu ia no supermercado, a esposa dele, não, para esse mercado, não paga. Ela pegava a chave do carro, me entregava assim na hora do caixa, tinha um cartãozinho, escaneei o código aí. Hein? 98, código. Aí chegava no caixa, pip, aí ganhamos 558 pontos. O que é isso? Vai dar desconto depois. Cashback, 98. Agora que eles estavam no cashback. Então, cara, lá é forte. Lá eles falam, inclusive. Tem muitos desses programas de fidelização, né? Muitas dessas coisas que tu olhou, provavelmente ali tinha cupons. Eles adoram cupons, né? Cara, hoje eles são digitais. Mas nessa época eles eram físicos, né? Fiquei no hotel. No caixa do supermercado e abri. Peraí, deixa eu ver os cupons que eu tenho aqui. Ficamos num hotel em Las Vegas maravilhoso. Quem vai pagar? Ninguém, cara. Eu comprei aqui, a esposa dele era super assim, ó. Sim. Onde é que pega e tal. Mas sabe que tu fica. Pega daqui, pega dali e tal. Sério, nós não vamos pagar nada isso aqui? Não. Em marketing de fidelidade, eles isso aqui, pra fechar aqui né? Lá eles não têm esse negócio de tá vendo. Tu tá vendendo? Sim. Mas eu acredito. Então, assim, tem uma coisa que tem dois problemas aqui. Tem vendedor que fala assim, cara, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito? Então, olha só você que está nos vendo aqui. Isso é um problema. Olha o problema. Como é que eu vou vender? Um exemplo clássico. O aluno chegou e falou, cara, como eu vou vender um roupeiro que custa R$ 399 que eu sei que vai se desmanchar em 2 anos? É verdade. Ele te disse que quer Aí eu falei, ele te disse que quer um roupeiro pro resto da vida? Não. Ele te disse para que ele queria roupeiro? Não. Ele te disse como é que ele estava de grana? Também não. Tu perguntou alguma coisa dessa? Também não. E esse cara, se esse cara tivesse vindo para a cidade e tá morando num quarto, 2 quartos, um apartamento pequenininho, e as roupas dele estão tudo atiradas num canto, e ele arranjou uma namorada, não tem vergonha de levar ela na casa, e tem 399 ele consegue pagar. Não serve para ele. E daqui a 2 anos ele vai estar em outra cidade. Então, assim, a frase é, você não precisa comprar o que você vende. Aliás, tem muita coisa que a gente vende que não é para nós. Eu adoro carro amarelo. Nunca tive um amarelo, mas vou ter. Eu adoro ver um carro amarelo. Eu não tive. Mas eu sou um público-alvo para carro amarelo. Tem gente que detesta. Então, assim, tem um tipo de roupa que tu usa, que o outro olha jamais compraria. Mas aquele produto não é para você. É um outro tipo de público. Então, assim, por isso que existe a sondagem. Então, a primeira falha é você pensar como alguém pagaria R$600 nessa taça. Um dia, uma vendedora me falou, Ricardo, olha essa, outro erro. A vendedora falou assim, eu trabalhava em loja de imóveis e tal, assim, baratinho, né? Aí eu fui trabalhar numa loja que tinha uma mesa de centro, uma mesinha de centro que era R$3.000. E eu pensava assim, como alguém vai pagar R$3.000 que é mais caro do que a minha moto? Sabe qual é o erro? Tá pensando com o seu bolso. Então eu digo, onde é que é a tua carteira? Com a sua mentalidade, com as suas necessidades. Com a tua mentalidade de dinheiro. Então, onde é que fica a tua carteira quando tu vai vender? Em casa. Assim como os teus gostos particulares. Uma vez uma empresária falou assim, cara, eu vejo aqui como é que está a minha loja, ela fabrica blusas de linha, então ela tinha uma parede assim com os ilhós, tudo que é cor, assim, né? E quando eu vejo que está terminando o branco, tá vendendo bem o branco lá na loja. Olha os indicadores dela, mas tudo bem.
Aí tinha um monte de linha verde exército, que era uma cor da época no momento. Eu falei, não tá vendendo bem esse verde, essas camisas, essas blusas de linha. Daí eu fui na loja, gurias, cadê aquelas blusinhas verde exército? A vendedora assim, tá aqui atrás, eu botei porque eu não gosto muito. Tu não gosta muito, mas eu gosto. Aí a dona pegou, botou na frente da loja, numa mesinha, com o mesmo preço, e em uma semana vendeu tudo. Então, tem produtos que não são para nós, mas não quer dizer que ele seja ruim. Entendeu? Então, assim, o importante é entender a necessidade do cliente, entender o que ele quer. E às vezes as pessoas se sentem, mas como é que eu vou vender? Quer ver outra coisa? Produtos financeiros. Já ministrei muito treinamento para Banrisul, Sicredi, Santander, etc. E tem profissionais lá dentro que dizem, mas eu não acredito nesse produto, então eu não ofereço. Meu amigo, esse produto não é para ti. Esse produto é para outra pessoa. Então, assim, também trabalhei para Móveis, Todeskine, por exemplo, Tramontina. Cara, os caras têm design que viaja o mundo. O cara viaja o mundo. Leva 2 anos num projeto para desenvolver um produto. Aí, mais 1 ano de protótipo, de teste, faz a matriz, investe milhões na máquina para fazer aquele produto. Chegou na loja, a vendedora falou, não gostei disso. Essa panela não é prática. E não vende, não oferece, cara. Ele bota tudo isso no lixo. Interessante essa atenção de que quando tu é um vendedor, tu não é o cliente. Não é tu que está buscando aquele produto. É isso. Não necessariamente ele é para ti. Isso. Né? Não necessariamente ele atende às tuas necessidades. Isso. Né? Então, assim, mas eu vou ter empatia. Não, mas é outra pessoa. Mas é diferente. Ela tem outra carga. Ela vem de outro, né? Ela tem outro motivo. Isso é falta de conhecimento também. Não sabe claro, nada do falta processo, de técnica. Não pesquisou a concorrência, não sabe nada. Falta de técnica também, de treinamento, enfim, tem uma série de coisas. Vamos fazer um intervalinho? Só deixa eu fazer uma outra pergunta. Claro. A pergunta é, a tecnologia veio com tudo, né? Principalmente na questão da pandemia. Melhorou ou piorou? Porque também, com muita tecnologia, eu vejo muita gente não sabendo vender, né? Então é o seguinte, no intervalo tu pensa. Tecnologia melhorou. Vou te dar essa barbada. Tecnologia melhorou ou piorou? A tecnologia veio para ajudar ou para atrapalhar? Pergunta do Maurício. A gente pausa e volta. Galera, a gente já volta. Estamos fazendo um intervalinho aqui, porque hoje o papo vai um pouquinho mais longe, tá top. Entregando conteúdo para você aí que está nos assistindo. Enfim, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta na Fórmula Podcast, né? Um podcast realizado pela Fórmula Digital, a agência que mais cresce aqui no Rio Grande do Sul. A Fórmula, ela é uma empresa que é norte aí, que ela é referência em produções audiovisuais, marketing digital, podcast, né? Em várias soluções aí para que você possa alavancar o seu negócio. Esse episódio é veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55.1 UHF e 11 da NET. O episódio hoje é com o Ricardo Lemos, a gente está um bate-papo muito bacana, né, Vini? Sobre vendas. Exato, vamos voltar para a pergunta, aquela que ficou antes do intervalo, mas antes disso... Aconteceu algo estranho. Voltou, que tá tudo bem. Temos outro convidado no meio do intervalo, sumiu. Não, eu fui no banheiro e troquei a camisa. Mas por quê? Virou café? Não. Isso é quebra de padrão. Isso é técnica. Isso é técnica. Quando você está escrevendo alguma coisa lá no Word, no textinho, tem uma coisa importante, então bota em negrito. Como é que tu destaca alguma coisa sublinhando, botando outra cor? Se eu boto tudo do mesmo jeito, parece tudo igual. Então, eu quebro o padrão. Quando você tem uma loja, você muda uma vitrine, você troca aquela rua que você passou a vida inteira. Caiu uma árvore no temporal. Quando tu passa naquela esquina, parece que tá pelada, alguma coisa aconteceu, tá faltando aqui. Você estava tão acostumado com aquilo que você não via mais aquilo. Então, quando você troca alguma coisa, você muda alguma coisa, as pessoas percebem, elas notam, opa, chama atenção. Então, quebra de padrão. Se tu tem uma imagem com 3 pessoas do mesmo tamanho, da mesma altura, mais ou menos, numa foto, não vê nada. Agora, se tu vê uma pessoa com 1,80 m do lado de 2 pessoas de 1,60 m, tem uma variação. Então, às vezes, o próprio vendedor talvez nem sabe que tem essa técnica. Existe essa técnica. E por falar em técnica, esse é um outro... Daria para mais uns 2, 3 podcasts só para falar tipos de técnica de negociação. O Ricardo, ele dá aula até indo no banheiro, né?
Sim. Não, o Ricardo... E já deu spoiler aqui, né? Não, vou quebrar o padrão. Então. Não, ele é um visionário. Há 10 anos atrás ele já fazia vídeo. O que ele já tá vendo agora? Porque Pronto. vai sair vários cortes depois. E pra não ficar... Eu tô botando em prática a técnica do Ricardo. Gostei. Isso aí. Quebrei o padrão agora. Tá, vamos voltar? Tu pensou? Nossa pergunta, então. Tu foi no banheiro, meteu a técnica agora de quebra de padrão, uma coisa, mas tu pensou na pergunta do Maurício. Manda aí, Quero saber essa resposta. Vai. Ele começou a suar frio, daí teve que trocar. Ele me cutucou embaixo da mesa. Vamos pro intervalo pra vocês pensar. Mentira. Era por causa do tempo mesmo. Então, Ricardo, a tecnologia veio para melhorar a vida do vendedor ou para piorar? Essa é uma boa pergunta. A tecnologia veio para melhorar. A tecnologia veio para melhorar ou para piorar? Para quem foge dela, veio para piorar. Aliás, piorou a vida de quem foge dela. E como no primeiro bloco eu já falei, eu iniciei minha vida em sala de aula ministrando treinamentos de informática. Eu ensinava as pessoas a mexer no DOS, MS-DOS, você nem sabe o que é isso. É o que veio antes do Windows. Depois eu ensinava a pessoa o Windows, abrir janela, fechar janela, depois o Word, Excel, PowerPoint, enfim. E lá, desde, até lá, 2000, 98, eu ouço pessoas dizendo: não, eu não me dou muito com essas coisas, assim, eu não gosto muito de computador. Não gosta porque não sabe ou não sabe porque não gosta? Então é muito fácil dizer: não, eu não gosto muito. Tipo, eu não jogo muito videogame. Então eu poderia dizer: não, eu não gosto muito. Não, eu não sei. Então eu não posso dizer que eu não gosto. Mas tem muita gente que usa essa desculpa. Porém, depois da pandemia, definitivamente essa desculpa não dá mais. Se você é um pai de família, uma mãe de família, você tem filhos, você quer construir uma família e está evitando o digital para vender, você está numa rua sem saída. É duro falar isso, mas é uma avenida sem saída. Tanto é que na pandemia eu lancei um treinamento online gravado chamado Profissional Digital. Como usar o WhatsApp, como usar o Instagram, como criar um card aqui, outro ali no Canva, o dicionário do marketing digital. Então, assim, eu pensei, cara, tem uma galera que é analógica. O cara é do pedido, é da caneta, é do papel, é do bloquinho no bolso. Caneta aqui. É da caneta aqui, é da calculadora aquela. Já era. Entendeu? As lojas todas, pô, eu tenho uma rede de lojas do varejo que tem 260 lojas em 3 estados no Brasil. Estão tendo várias resistências dos próprios vendedores, porque não tem mais Peraí que eu vou tirar pedido, não tem um computador lá naquele cantinho na mesa, senta aqui. Não, agora é no celular, o sistema é aqui, ó. Aonde ele está, ele já tira o pedido e tal, passa no caixa. Se há uma coisa para entregar na tua casa, não precisa nem ir no caixa, em lugar nenhum, gente. Tem teu cartão aí, pum, aproxima, pum, deu. Sabe? Então, só que assusta as pessoas. Então, o que eu digo assim, ó? Sabe aquele assunto que tu não sabe? Ah, eu não consigo gerar um PDF aqui no meu celular. Ah, eu não consigo pegar uma imagem e botar um preço em cima. Aquilo que você não sabe, procura quem sabe para te ajudar. E se precisar, vai pagar? Paga lá R$20, R$50. Mas não fica pedindo dicasinha pro filho, pro primo, pro sobrinho, pro neto, que ele fala: ah, mãe, não enche o saco. Ai, pai, não enche o saco. Guri, quanto é que eu vou te pagar? R$100. Senta aqui, mas é 2 horas, tu vai me ensinar tudo. Cara, aprende. Tempos atrás, sei lá, 3, 4 verões atrás, começou a moda do stand-up paddle, né? Eu pego onda, faço kitesurf, windsurf, enfim. Veio o paddle. Que tu rema. O famoso SUP. É o SUP, tu fica em pé ali remando. Vou comprar esse negócio. Tudo bem. Cara, os outros esportes que eu faço, perto desse aí, é muito moleza. Eu pensei, cara, eu vou fazer isso meia dúzia de vezes no verão. Eu vou me quebrar para aprender? Eu fiz 2 aulas com um gurizão que rema todos os dias. Fala, qual é a dica? Qual é o atalho? É a técnica. Onde é que as pessoas têm dificuldade? Onde é que elas falham mais? Ah, elas falam assim, ó. Em vez do cara remar, tu tem que remar como se fosse um negócio de trem. E o cara faz assim e abre aqui. Faz assim. Ele está gastando tempo, o remo bate no vento e ele dá epicondilite no cotovelo. Cara, isso aí valeu a aula. Paguei R$100 para não me machucar mais, para não perder energia e para ter minha eficiência. Não desenvolver uma LER. Quanto tempo eu ia levar para aprender? Eu ter que me machucar, me lesionar para aprender. Então o cara me deu uma dica que valeu. Então hoje, o que é a mentoria? O que é o treinamento? A gente paga para receber atalho. E tem muito profissional de vendas que ainda fica
tocando do jeito dele. Fechando aqui, a informática, a tecnologia, e vamos deixar bem claro assim que hoje, qual é a maior ferramenta no Brasil de vendas do digital? Disparado. É o WhatsApp. O WhatsApp é tecnologia? Vamos definir tecnologia, né? É um aplicativo, é texto. É uma ferramenta. É texto. E lá dentro tem 5, 6 ferramentas maravilhosas dentro do WhatsApp Business, etiquetas, catálogo de produtos, respostas rápidas, etc., que são fantásticas, que o cara olha todo dia ali e não vê. Por exemplo, você que está assistindo agora, não olha para o teu relógio agora, se você tiver de relógio. Mas pensa, se você tiver de relógio, ou aquele que está na gaveta, ele é de ponteiro ou ele é de númerozinho? Está de relógio aí? Tô. Será que é ponteiro ou será que é númerozinho? Será que é tracinho? Às vezes o cara não tem certeza, porque quando tu olha é para ver as horas, não se tem número, se tem tracinho. E às vezes no WhatsApp o comando tá ali na tua cara e tu não vê, cara. O que é isso aqui? Tu tá respondendo o cliente. Por exemplo, lista de transmissão, que é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe usar. Tá escrito ali. Quando tu vai mandar a lista de transmissão, tá escrito em letrinha cinza na tela do WhatsApp. Só recebe quem tem o teu número salvo. E todos os treinamentos que eu ministro, que eu falo, gente, só recebe quem tem o número teu salvo. Tem o número salvo. O cara fala, então por isso que eu mando para 1000 pessoas e 5, 6 responde. Mas tá escrito ali, mas a gente não presta atenção. Sabe por quê? Porque a rotina pega, a rotina nos consome, na verdade. Sim. Mas assim, encerrando, né? Ou você se dedica para a tecnologia, ou você se entrega e resolve ser um profissional digital de uma vez por todas, ou você já era, desculpa, não interessa a idade. Eu sei, eu dou treinamento muito para pessoas com um pouco de mais idade, tal, tem mais dificuldade, porque negaram a tecnologia a vida inteira. Não, e se eu for pegar meu celular aqui, que é um aparelho fenomenal para te vender, porque tem muitos aplicativos, o WhatsApp é um deles. Mas eu acabei de ver aqui, por exemplo, o LX, dá para vender no LX. Se souber serviço e produto, serviço também. Total. O Waze, ninguém sabe, mas dá para vender no Waze também. Verdade. Aqui, passando aqui para próxima aqui, tenho o Twitter, enfim. Que também dá para vender. Facebook, Messenger, TikTok, Tinder, Inner e Happn. Opa. Pô, mas dá para vender Não, também. eu queria falar isso aí, mas é óbvio, eu não vou entregar os pontos. Claro. É relacionamento, entendeu? Então, assim, eu até tô nessas plataformas aí, não é porque dá pra conhecer muita gente. Se vai acontecer alguma coisa, é outra coisa, entendeu? Mas tu conhece muita gente. Não, vem me aplicar. Mas é uma forma de se conectar. Não, eu concordo contigo. Eu não tenho esse tempo de sair com todo mundo que eu converso nesses aplicativos, é muita gente. Mas as pessoas olham, se interessam, vão nas redes sociais, geralmente alguém que trabalha com RH, alguém que trabalha com fisioterapia, Cara, acontece vendo assim. Acredito. Sabe? Acredito. Networking hoje, ele acontece em qualquer lugar, né? Do jeito que tá tudo conectado, que a gente tá se conectando com todo mundo, com todo tipo de pessoa. Obviamente, tu faz uma seleção aqui, uma seleção ali, mas vou dar o teu exemplo, então, que nem tu estava muito bem falando aqui, o teu exemplo, que tu vem de comunicação, que tu vem de marketing, que qualquer profissional precisa. Cara, é networking fazendo o tempo inteiro, 24 horas por dia, em qualquer lugar, na mesa do bar. E é muito mais fácil. Ou num aplicativo. Sim. E é muito mais fácil tu vender para alguém que tu conhece do que para alguém que tu bate na porta. Oi, quer comprar de mim? Sim, que tu começa um contato totalmente frio. E sabe, olha só, gente, um problema que denúncia. Agora é denúncia. Eu estou preocupado. Nós trabalhamos com comunicação. Veja, estamos numa empresa de comunicação. A melhor produtora de comunicação do estado. Eu estou na palestra, independente de quantas pessoas tenham, lá pela Santa eu digo, gente, levanta a mão aqui, só uma estatística, eu digo, eu protejo as pessoas, porque senão ela fica com vergonha. Sim, que acho que vai chamar. Vem aqui. Aí só para eu contar, só para eu saber. Gente, fazer uma estatística. Levanta a mão aqui, quem não atende o telefone de número que não conhece. É metade. Então eu digo, é medo de golpe? Sim. Então, olha só. Se as pessoas não estão mais atendendo o telefone e estão tentando vender pelo WhatsApp, escrevendo sem ser cedilha, abreviado, sem pontuação, sem interrogação, resumidamente, escreve uma palavra enviar, 2 palavras enviar, escreve ou responde amanhã, depois outra, depois responde depois, é um ping-pong lento. Como é que a gente vai vender? Como é que a gente vai continuar vendendo desse jeito? E tem mais. Você já parou para pensar que
Aqui no presencial, a gente está aguçando os 5 sentidos. Tem o toque aqui na mesa, nós estamos ouvindo, nós estamos enxergando, graças a Deus, nós estamos tomando café, aqui, enfim, estamos respirando, os 5 sentidos. Como é que a gente capta? De limpeza do estúdio. Isso. Como é que a gente capta o ambiente, as informações na vida, pelos 5 sentidos? E no WhatsApp, quantos sentidos tem? 2. Precários. Porque o áudio, o cara fala, sim, temos. Cara, desculpa, tá? Mas mandar um áudio de 3, 5, 10 segundos é coisa de preguiçoso para o cliente. Escreve bonitinho. Ou então fala, oi, seu Carlos, sim, temos desse produto, inclusive esse produto é assim, assim, assado, ele tem isso e aquilo. Você gostaria de deixar reservado? Aí é um áudio decente. E a visão? Cara, as fotos são... Quem vende roupa, por exemplo, o cara pega a roupa lá, bota em cima da mesa, bate foto, fica uma panqueca. A camisa desse tamanho. No celular fica com 1,5 centímetro. A luz estava péssima, ficou chapada, toda amassada. Vai dar vontade de comprar? Não. Posso fazer um adendo? Toca. Sobre isso, eu pego muito pesado aqui com quem vende. Porque os meus vendedores aqui antes, o que eles fazem? Fazer uma reunião, Zoom com o cliente. A parede chapada, branca, feia pra caramba. Cara, tem um estúdio lindo. E eu brigo, cara, vai fazer reunião com o cliente, valoriza, faz uma cenografia. O cara vai olhar além do que ele pode ver. O que eu fiz contigo ontem? Fui te mandar, em vez de te mandar um áudio, texto, mandei um videozinho. Ô, Ricardo, olha só, fiz estúdio, tipo, e o que eu te respondi? Adorou o vídeo e tal. Não, então, eu ia comentar isso agora que tu entrou nesse assunto, eu ia além. A importância de tu pensar a comunicação não presencial, que é o que o Ricardo falou, a comunicação que é hoje a mais eficiente quando não é presencial, que é o quê? A audiovisual. São os 2 sentidos. Isso. Aí a importância de uma produtora audiovisual, já vou aproveitar aqui e falar, mas de fazer este conteúdo com estratégia. Isso. Com estratégia. Utilizar estes únicos 2 sentidos, que por enquanto ainda não temos nem celular nem TV com cheiro, mas utilizar estes únicos 2 sentidos da maneira mais eficiente possível. Exato. Né? Matou charada. Poxa, porque senão... o Maurício acabou de dar um exemplo, te mandou um vídeo, te mostrou, tu olhou, tu ouviu a voz, né? Enfim, um vídeo institucional, ou um vídeo do produto. O cara faz, contrata um profissional, faz, mas usa aquilo. Né? Se os caras não estão treinando telefone, mas daqui a pouco ele recebe um vídeo no WhatsApp, um vídeo personalizado, bem feito, profissional. Uma baita fotografia, com um baita áudio, o cara vai vidrar naquilo ali. Né? Eu chamo de... Tem que ter o efeito uau. Efeito uau. Então, Excelente. assim, definitivamente, vender e atender no WhatsApp não se trata de responder mensagens. Se trata de ter técnicas e script de vendas persuasivos. Ou de áudio, ou de vídeo. Técnica. Então, assim, tem uma técnica que é muito simples, que os caras... Um dia o aluno falou assim, Ricardo, o que eu faço? Uma das maiores perguntas de todo mundo. O que eu faço? O cliente parou de responder depois que eu mandei o preço. Não, parou de responder. Quando mandou preço, então, desaparece. Parou de responder. Não te respondeu? Não. Como é que foi? Não, ele perguntou se era 110, 220. E tu? Eu escrevi que era bivolt. E ele não respondeu mais? Não. E o que tu perguntou? Não perguntei. Mas como é que foi? Não, ele perguntou se era 110, 220, eu falei que era bivolt. E o que tu perguntou? Não perguntei, eu respondi. Mas tu não perguntou nada? Não. Ele não respondeu? Não. Mas tu não perguntou nada? Não. Ele não respondeu? Não. Tu não entendeu ainda? Cara, ele quer que ele responda o quê? Se tu não perguntou nada. O que é a técnica mais simples que você pode assistir essa podcast aqui? Faça uma pergunta no final do áudio ou no final do texto. Quem é que me ensinou? Onde é que eu aprendi? Como é que eu continuo uma conversa se eu não te pergunto? Eu te digo assim, não, o produto, a empresa vai fazer o vídeo para a sua empresa, vai fazer isso e vai te entregar um arquivo assim, assim, assim. Ponto. Aí eu leio, tá bom, tu me explicou bem, não me gerou dúvida, não me incomodou, não me perguntou. Não me instigou. Tá, solto, vou pensar. E aí tua mensagem foi indo, entrou mensagem do grupo do futebol, do churrasco, final de semana, da politicagem, papapá, dos meus clientes, só terror lá embaixo. Aí vem um cara e fala assim, Ricardo, mas eu tenho que chamar o cliente depois? Eu não vou ficar chateando? Cara, esse mimimi é o cara que ainda com todo respeito, é o vendedor amador. Mas é o amador de pouca experiência. É o amador que não evolui. Claro que tem que chamar. Eu tenho alguns treinamentos que a gente cria a M1, M2, M3, M4, até M8. O que é M? Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. Mandei o orçamento segunda-feira. E terça, chama ou não chama?
é óbvio, tu vai mandar a M2, já está pronta. É um modelo. E aí, o cara não respondeu? Não. Na terça, na quarta, tu vai mandar a M3. E na quarta-feira vai mandar? Vai. Na quarta vai fazer o quê? Na seguinte, tu vai ligar para ele. Mas vai ligar de outro número, porque tem o teu número gravado. Tenta, vai que ele atenda. Não deu? Manda a M4. A última é assim. Seu Vinícius, como eu percebo que você não está atendendo, não me respondeu mais, eu vou dar por encerrado esse atendimento, tudo bem? Ou prefere seguir falando? Porque ainda tem que deixar a porta aberta. Caso contrário, está encerrado esse atendimento e eu continuo super à sua disposição e pronto para vender isso, para falar sobre produto XYZ, ok? Estamos aqui. Pronto. Mas tu não vai ficar o resto da vida esperando. Porque o tempo que tu demora para responder o teu cliente é o tempo que ele precisa para pesquisar no teu concorrente. Então, às vezes, a gente demora também, né? Então, aqui a gente está começando a mostrar a diferença de alguns profissionais, vamos dizer assim, que ficam apenas respondendo e fico chateado que o cliente não te responde mais, mas tu não fez pergunta. Então a técnica para continuar a conversa, faz uma pergunta. Nós estamos entregando ouro em pó para vocês aqui, ó. Olha as informações e os ensinamentos que o Ricardo está trazendo. Eu organizo churrasco na família com a técnica da pergunta no final, cara. Tem muita coisa que excelente. Sabe o que me parece? O ping-pong não... Desculpa. Claro, tu mas instiga. Assim, tu tá conversando, é ping-pong, mandei a bolinha. Para tu me mandar de volta, eu tenho que fazer uma pergunta para tu. Mas é uma adaptação. É falta de querer pensar. Eu acho que é falta de raciocínio. Também. Ou de que a pessoa quer esperar. Ou de técnica. Mas falta também de raciocínio, cara. Porque assim, olha só. Falou com o vendedor X lá, Zé Ruela. O cara recebe lá um lead. 51, 99, 25, 25, 27. Cara, eu quero isso aqui. Manda proposta já PDF, mal. Ô meu, e aí? O cara nem me responde mais. Mas tu pesquisou quem é esse cara? Não. Não sabe o nome dele, não deu um Google, não viu que da onde ele é. Da onde ele é. Ele é amigo de um amigo teu e já tem contato com ele, nem precisa ficar focando na venda. Sabe? Eu fico sim, tu te conecta. Com isso. Às vezes o cara até vende muito. Por quê? É o tirador de pedido de uma empresa. Ele não é o cara que prospecta e sabe... Mas aí o tirador de pedido não tem esse mérito da venda. Né? O mérito da venda é de quem bolou aquela campanha de marketing, que gerou aquele lead e que fez aquele pedido. Né? O tirador de pedido está com os dias contados. O tirador de pedido, hoje, e com todo respeito, o tirador de pedido, hoje, no WhatsApp, é a pessoa que só responde as perguntas que o cliente te faz. Então, ele está sendo um atendente, bem bonitinho e tal, mas está sendo atendente. E aí, a coisa não anda. E o que acontece? Tem gente levando 4, 5 dias, ele começa na segunda-feira um atendimento para terminar na quinta, na sexta, para vender um produto de menos de R$100, que ele venderia em 10 minutos no presencial ou em 20 minutos no telefone. Então, as pessoas não perceberam que tem muita coisa errada. As pessoas passam o dia inteiro escrevendo. O WhatsApp manda na tua rotina. Faz isso, faz aquilo, tira foto, faz aquilo. Quem trabalha direto com a venda. Só que os caras não estão conduzindo a venda. Por quê? Porque não perceberam que tem que ter técnica e scripts persuasivos e mais inteligentes. E o script a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, às vezes eu mando e-mail. Às vezes não, mando e-mail quase todo dia para minha base. É verdade que a taxa de abertura é 12%, sendo que a taxa de abertura do WhatsApp é 95%. Mas enfim. Mesmo em lista de transmissão? Mesmo em lista de transmissão? Quando tem... Não, vai cair um pouco, mas quando tem uma técnica para fazer a lista de transmissão, porque tu não pode, na lista de transmissão, simplesmente mandar um card. Puf! O card, que nem esse dia caiu, eu tava lá vendo uma TV com a minha filha, e ela vendo aqueles filmezinhos, e eu, ai, filha, não dá para ver um filmezinho que não tenha cachorrinho, gato e tal? Vamos ver uma de aventura. Não, só esse, papai. Tá, aí eu, sábado de noite, pum, caiu um card assim, ó. Do nada eu abro, uma pessoa que não tinha contato comigo, né? Alguém, desculpa, me pegou meu número na internet, sei lá. Uma foto de um edifício, apartamento de 2 quartos, 2 vagas na garagem, papapá, a partir de tantos, de 24 vezes, isso aqui, financiamento, tarará. Tô de boa, tô com paciência, eu escrevo. Não era uma lista de transmissão. Não era uma lista, não, puf, caiu assim, só o card. Mas tu não tem que ter o número na agenda? É verdade. Não era. É alguém que conseguiu. Ou eu tenho o número lá. Mas enfim, caiu ali. Mas é que às vezes tem número... tem umas ferramentas de gerenciamento que tu envia um por um. É o envio em massa. Foi de envio em massa. Ok. Foi de envio em massa, é verdade. Aí eu digo assim, oi, assim como eu imagino que você também precisa vender. Mas definitivamente essa não é a melhor maneira. Me dá um oizinho aqui que eu posso te ajudar com isso.
Cara, eu tava pensando até dar Isso sábado à noite. Sábado à noite, minha filha vendo eu ali. Porque eu tenho um princípio comigo, sabe? É ajudar as pessoas. Está lá, no meu site está lá. Minha missão profissional é ajudar as pessoas, as empresas a ganhar, vender mais, melhorar sua qualidade de vida dentro da empresa, ganhando muito ou pouco ou nada para isso. Isso eu não escrevo, né? Senão os caras só vão me pedir de graça, né? Mas eu digo... Isso tu guarda para ti. Guardo para mim, é. Então, Agora eu vou ajudar essa pessoa. Sabe o que ela escreveu? Eu não estou precisando vender. Obrigado e boa noite. Não estou precisando vender. Vender ou aprender? Ela escreveu, não estou precisando vender. O que eu escrevi. Assim como eu imagino que você também precisa vender. Só que não é dessa maneira. Me dá um oizinho aqui que eu posso te ajudar com isso. E ela falou, não estou precisando vender. Boa noite. Eu falei, deu vontade de pensar, tá precisando de humildade, né? Eu ia dar um curso pra ela, cara. Eu ia dar um curso, porque ela tinha que botar, oi, tudo bem contigo? Oi, tudo bem por aí? Pum, envia. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Pum, aí manda o card. E aí tu faz uma pergunta inteligente sobre o card que tu mandou. Tu percebeu que ali tem isso e aquilo, aquele outro? Sabe? Não, é simplesmente, pum, manda. Ela fez uma panfletagem na esquina. Da sinaleira. Perdeu tempo, entendeu? Mas enfim, então quando a pessoa não tem essa questão de querer crescer, evoluir, buscar, de ser inconformado, por que eu atendi 10 clientes e os 10 falaram tal coisa? O cara fica respondendo, os clientes estão... O cliente não quer mais comprar nada. É o que tu estava falando no intervalo, a gente estava falando no intervalo, é o vendedor amador, mas não o amador de experiência, muitas vezes, é o amador de conceito sobre ser vendedor, porque às vezes o cara tem 10 anos. Só que, claro, no mundo analógico, esse amador ele pode durar 15 anos, 20 anos, porque ele é um tirador de pedido. No mundo digital, é Darwin em 10 mil anos em 5 minutos. Né? Essa seleção natural da tecnologia não vai deixar esse cara durar muito, como a gente falou, tá com os dias contados, né? Assim como, acho que esse vendedor mais comum, quero dizer assim, genérico, uma opinião, também está com dias contados, porque assim, a venda consultiva, mesmo que seja para produtos de baixo valor agregado, ela depende dessa técnica, depende de tu pelo menos fornecer as informações básicas daquilo que tu está vendendo ou oferecendo para o teu cliente. Mesmo que seja um produto de consumo em massa, de consumo de extrema rapidez, mas é informação. Na verdade, no que tu fala tem muita coisa aí, né? Mas vamos explorar um pouquinho mais esse conceito aí, né? Tem no mínimo 3 tipos de profissionais, tá? E não é denigrir ninguém, é só classificar. Sim. O momento da pessoa. Então, o amador é aquele cara que conseguiu um emprego de vendedor e foi ficando, quando vê ele está ali há 10 anos, há 15 anos, outro saiu de uma empresa, foi para outra, quando vê ele está na carteira de vendedor, vai para outra ali, acabou sendo vendedor. Quantos cursos já fez de vendas? Uma vez a empresa me deu um cursinho lá. Quantos livros você já leu? Não li. Quantos filhos tem? 2, vem vindo o 3º. Quer dizer que tu sustenta a tua família. Qual o interesse que tu dá? Qual o nível de importância e interesse que tu dá para esse assunto? Esse cara é o cara que fica reclamando, é o cara que o tempo que dá, ele pega... É o mimimi, o tempo que dá, ele pega o WhatsApp para ver a vida dos outros, para ficar brincando e não para procurar novos clientes. Tudo bem. Mas ele vende e tal, às vezes a empresa é boa, bota o cara no colo dele e consegue perder, né? Mas ok, esse é o tipo amador. O outro é o intermediário. O intermediário é o cara que já percebeu que não é bem assim. Ele já percebeu que antes da pandemia o foco era o cliente. Hoje, o foco dos grandes negócios é o vendedor. Se a empresa não tiver vendedor bom, sim. Se não tiver vendedor que desenvolva com performance, não vai adiante. Não adianta gastar fortunas para gerar lead. Porque o cara bota fora, perde tempo. Exatamente. Então, o intermediário é o cara que percebeu que precisa buscar algum conteúdo. Então, ele vai lá no YouTube, pega conteúdinho, ele vê aqui, vê ali, e é legal. Ele já percebeu que funciona. Ele já está um passo à frente da categoria anterior. Por ser intermediário. Claro que tem alguns do intermediário que só querem coisa gratuita, só que assim, vamos combinar? Aí tu falou, aquele que quando o cara vai vender, ele para de seguir o cara. Um vendedor de uma empresa que eu estava fazendo mentoria, o cara fala, Ricardo, eu sigo fulano e tal, vejo tudo e tal. E o profissional quem é? É o vendedor
que ele se intitula como profissional, ele encara a carreira, assim como qualquer outro profissional de qualquer área, eletricista, o cara fez 2, 3 cursos de eletricista, aprendeu as técnicas e ele aplica, e ele vai lá, não toma choque, literalmente, faz trabalho de gabarito. E o vendedor profissional é o cara que estuda, é o cara que lê, é o cara que faz treinamento e é o cara que vai no meu treinamento e... Ricardo, isso! Ricardo, mas e quando o cliente... Como é que eu faço? Cara, esse cara me dá uma canseira, mas é muito legal. Ao máximo. Exato. Aquilo que está disponível para ele. Porque ele quer resolver e ele quer evoluir. Porque o cliente sempre vai ser uma interrogação. Né? E esse cara, ele sabe das etapas da venda, ele tem técnica para abordagem, ele tem técnica de negociação, ele tem técnica de fechamento, ele já tem as cartinhas na manga, porque ele é profissional. Ele vai com o cinto de utilidade do Batman, entendeu? Ele carrega a cartucheira, ele vai para a guerra, ele vai para fechar mesmo. E mesmo que nesse teu treinamento tenham alguns vendedores da primeira categoria, não vão saber aproveitar que nem esse cara. Porque às vezes a empresa está pagando. Exato. A gente falou que nem o cara da primeira categoria. Não, a empresa pagou um lá, não pagou o curso do Ricardo. O cara que... A empresa pagou o curso do Ricardo, que ele é da primeira categoria, e o cara que é da terceira categoria, e ele foi atrás e ele pagou o curso... Cara, eu por muitos anos eu ministrei aula no MBA, na Unicinos, de gestão de vendas, né? Então, quem está no MBA é um curso de pós-graduação. É um cara que paga hoje, tipo, sei lá, 1.500 por mês. Ou mais, é presencial muito mais. Presencial para ter 2 anos de gabarito. Cara, eu saí acabado, mas delícia, mas um nível de conversa, um nível de vontade, de querer, porque o cara tá pagando e ele quer saber mais. A diferença é gritante. E do público também é gritante. Exato. Eu nunca me esqueci que eu me lembro que eu fiz quando eu me formei, depois um pós em outra instituição, e aí, eu vou para a FGV, vou fazer uma pós primeiro na FGV. E aí fiz uma pós na FGV. E aí era uma galera mais nova, que nem eu, começando carreira, ou pelo menos mudando uma guinada de carreira e tal. Os professores eram mais também medianos, digamos assim, num nível bom, mas né, nada assim surpreendente. E aquela galerinha ali e tal, não sei o quê. E ele acabou esse pós, e aí eu pensei, bom, eu vou já aproveitar e vou emendar o MBA de cara, porque eu vou aproveitar várias cadeiras, já tenho um desconto aqui de aluna. Quando eu entrei na sala do MBA, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? A começar pela minha vestimenta na época, né? Isso já se vão 12 anos. Mas pela minha vestimenta, eu cheguei com a roupa que eu tava no pós, né? Eu cheguei lá, só vi terno e gravata. E uma faixa etária um pouquinho mais velha, e os caras assim... E aí na apresentação eu já me encolhi, né? Porque na apresentação os cargos já eram diferentes dos meus colegas de pós-graduação. Mas quando chegou na apresentação do professor, o cara tinha sido presidente da Fuji. Porra, olha isso. Ali o cara já... E aí, só que o seguinte, esse meu espanto inicial e meu medo e arrependimento, ele rapidamente, ele pensou assim... Que a fuder, cara, olha onde eu tô. Aqui que é o troço que faz acontecer. Ninguém sai pro intervalo. E no intervalo as pessoas do intervalo ficavam na volta na mesa do professor. E é papo, enquanto que no pós a galera ia pra lá abaixo tomar uma cervejinha. É a diferença de saber aproveitar onde tu tá, com quem tu tá e como tu tá. E tu aprende, os pós-graduações que eu fiz, e mestrado também... Mestrado talvez nem tanto assim, mas no mínimo 40% tu aprende com teus colegas. Claro. Essa troca, tu olha pro lado, o cara é não sei o que, não sei o que. Porque ninguém nasceu ontem. E tá todo mundo naquela categoria do profissional. Sim. O cara tá pagando. E na pegada de desenvolver conhecimento, enfim, até de espalhar e de trocar. O cara tá pagando. Então, assim, essa é a grande diferença. Então fica essa pergunta, né? Aí o cara vai falar assim, mas eu vou ter que pagar. Peraí, olha só, sabe quando tu vai no supermercado em dia de degustação, às vezes tem um cesto, tem um dia que tu tem um pãozinho, tem um iogurte, tem isso, aquilo. Alguém almoça no supermercado com aquelas monte de amostra grátis? Tu mata a fome com aquilo? Nem janta. Pois é, nem janta. E olha, sabe que coincidência? Esses dias eu vi um filme com a minha esposa e eu vi que tinha isso. Eu nunca mais vi esses. Tá rolando pouco, né? Tem pouco no supermercado. Tem, funciona. E tem um detalhe. 85% dos clientes que degustam compram. É mesmo? Olha esse dado interessante. E a degustação não é só aquilo, não é o que
Tu come, claro, degustação é o que tu come, mas Sim. tu pode provar, tu pode experimentar, tu pode sentir o cheiro, tu pode dirigir o carro. Sim, Isso é a degustação. A degustação não necessariamente é via oral, é um alimento, pode ser um serviço. Né? Não tem muita coisa uma massagem, que é o limpeza de freemium, pele. que eles chamam, que tu dá 30 dias grátis, ou tu dá uma parte do que tu entrega. É uma experiência. Testa uma ferramenta. Isso é Cara, degustação. eu vou falar uma coisa agora. Primeiro, vocês falam demais. Nós estamos estourando o tempo, eu já percebi. Vamos fazer mais uns 3, 4 episódios. Mas assim, sobre talento versus técnica, tá? Me criei com um amigo, hoje não é mais amigo, assim, tipo, mas extremamente talentoso na arte de persuadir. Ele te encanta. Só que ele encantava todo mundo e conseguia tudo. E não tinha honra nenhuma. Então a gente levava o teu tênis, levava a tua camisa, a gente levava tudo e vendia pros outros amigos e tal. E todo mundo seguia emprestando e tal. Porque o cara era muito bom com isso. Bom, passou-se muito tempo, não teve sucesso na vida. Talento não adiantou nada. Se eu conversar com... Já encontrei esse cara de vez em quando aí, numa parada, num lugar, e realmente o cara continua com um brilho. É uma essência, uma parada que ele te persuade. O talento tá ali. É um talento, mas a pessoa se deu mal porque passou as pessoas para trás. Se queimou na vida. E a pergunta que eu faço, tu fala muito em técnica, né? Então venda, eu tô aprendendo contigo aqui, o vendedor ele pode estudar. Ele pode aprender, né, ferramentas, desenvolver isso, né? Não precisa nascer com essa essência. Então vamos lá, isso se fala, eu tenho um vídeo no YouTube há muito tempo já falando sobre isso. E se fala, vender é um dom? Venda é uma arte? Olha, venda é uma ciência, assim como diversas outras que a gente conhece por aí. Então, assim, esse cara, talvez esse que você citou, ou qualquer outra pessoa que é muito comunicativa, pessoas que são comunicativas, pela sua educação, pelo seu signo, pelo dia e hora que nasceu, a lua estava aqui, sei lá o que tu vai acreditar, o ascendente no raio que parta, ou ele fez teatro, mas se dizia, não foi tolhido na educação, não, cala a boca, não, fica quieto, não, tu não sabe, aí esse cara já era, tá? Mas enfim, por N motivo essa pessoa se comunica muito bem, e ela se coloca muito bem, e ela tem muita vontade, ela tem um poder de persuasão. Todo mundo está indo para uma pizzaria. Gente, onde é que vocês vão? Na pizzaria tal. Não, parece um pouquinho. Eu conheço o dono da outra pizzaria lá, que tem estacionamento gratuito, o shopping do cara é maravilhoso. A gente pode escolher as músicas, eles vão tocar ao vivo. E eu vou ligar, peraí que eu vou ligar para ele aqui e vou conseguir um desconto para nós. Peraí, só um pouquinho. Quando tu vê, ele vira um grupo de amigos de 6, 7, 10 pessoas que estavam indo para um lado e vai para o outro, porque é a minha capacidade de fazer você fazer o que eu quero, mostrando que é bom para você. Esse é o conceito de persuasão. Peraí, como é que é? Persuasão é a capacidade que você tem de fazer o outro fazer o que você quer, mostrando que é bom para ele. Então não tem nada a ver com manipulação. Então, pessoas que têm isso, que é nato, quando ele vai vender, é muito fácil. É muito mais fácil para o tímido. É muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa que, lamentavelmente, foi rejeitada na infância, teve problema em casa por X, Y, Z, porque foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, ou por isso, ou por aquilo, ou teve um irmãozinho mais novo que tinha um probleminha de saúde e tal, a criança cresceu e ficou mais em segundo plano, mas tomou muito não. E quando chega na venda, o que tu vai tomar? 10 não para um, talvez. E aí dói mais, né? Então, por isso que alguém fala que é dom. Não, o cara é um vendedor nato. Não, ele é um comunicador nato. E aí, ele tem vontade, ele é animado, ele é empolgado, ele é energizado, enfim, sabe? A empolgação, e ele tem vontade e tal, ele te contagia. E aí ele vai vender qualquer produto, ele vai estudar um pouquinho e tal, ele é esperto, ele é inteligente. Ao passo que, mas Ricardo, e o tímido então não pode vender? Pode falar em público, se ele estudar mais, se ele se dedicar e se ele vencer as barreiras dele. Tanto é, para encerrar essa resposta, que no meu treinamento, a maior parte dos meus treinamentos para empresas, isso já tem alguns anos, aí, uns 5, 6 anos, que eu não começo com técnica de vendas. Eu começo fazendo uma limpeza mental.
Eu começo dizendo com uma frase do Harv Eker, que escreveu Uma Mente Milionária, que ele diz assim, o seu principal limitador não está no que você não sabe, está no que você já sabe. E ele começa a explicar, e aí eu explico no treinamento. O que tu já sabe? Ah, que tem vendedor que é chato, tem cliente que é chato, tem cliente que olha e não compra, tu já sabe que tu não gosta de acordar cedo, tu já sabe que tu não gosta de fazer visita externa, tu já sabe que tu não gosta de fazer isso, não gosta daquilo. São as nossas broncas, as nossas manias, nosso jeito que eu já não... aquele cliente lá nunca faz isso, aquele outro... É os nossos limitadores. Então, antes de receber uma técnica, de estudar a técnica, a gente tem que se livrar dos nossos preconceitos, das nossas manias, da nossa maneira de pensar. Cara, zera, dá um Ctrl Alt Del, zero o odômetro ali, sabe? Zerou, limpou e começa de novo. E tem mais uma. Eu aplico um questionário que tem 15 perguntas, só de marcar cruzinha, sobre o dinheiro. Marque uma cruzinha, o que faz sentido para você. Tu pode botar, quando faz sentido, marca uma cruzinha, e quando mais ou menos, bota mais ou menos. Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro corrompe as pessoas, quem tem muito dinheiro é arrogante, é mais fácil um camelo entrar pela porta da fechadura do que um rico entrar no céu, que está na Bíblia, e mais um monte de outras coisas. Quem tem muito dinheiro se corrompe, quem tem muito dinheiro é desonesto, para ganhar muito dinheiro eu vou precisar fazer coisa errada, e aí vai. E, gente, o que vem de coisas marcadas, para ganhar muito dinheiro tem que se ferrar trabalhando, não tem como ficar rico com vendendo, é um monte. E aí, daquelas 2 folhas, os caras marcam metade. Então, assim, o problema não está na técnica de venda. O cara não precisa nem ter técnica de venda, é só se livrar daquelas broncas. Esses limitadores, essa carga que a pessoa traz, muitas vezes, inconscientemente, grande maioria das vezes inconscientemente, são bloqueadores, são gatilhos. Esse cara aqui, essa criança que daqui a pouco foi tolhida e que recebeu muito não, se essa pessoa for vender sem tratar isso, sem deletar ou sem resetar, ela, toda vez que ela ouvir um não numa venda, aquilo é um gatilho mental onde vai trazer todo o subconsciente dela, toda aquela infância triste. Vai sofrer, é o retrovisor. Cara, esse cara vai fugir da retrovisor da vida. Que nem o diabo da cruz. Isso aí. Né? E sobre o outro ponto que eu acho que, enfim, pelo que eu vejo, muito já vi, assim, persistência vence talento 100% das vezes. Só talento, sem dedicação, sem persistência, é o amigo do Maurício. Eu fui dar... Né? Pô, demais, cara. Eu fui, antes da pandemia, eu fui para o Japão. Fui convidado para dar palestras lá no Japão, para a comunidade de brasileiros. Tinha 120 mil brasileiros no Japão na época. Eram 80 e poucas escolas no Japão, só para brasileiros, só para ter uma ideia. Mas, enfim, eu aprendi uma frase lá. Todo mundo acha... ou talvez a maior parte das pessoas, nós temos o povo japonês como os inteligentes, né? Os caras são muito inteligentes, tecnológicos e tal. Gente, eles são brutalmente conservadores, tá? Mas a frase que eu aprendi lá, que é um mantra, que é: com o passar do tempo, a disciplina vence a inteligência. Perfeito. Esse é o mantra deles. Ou seja, eles não são inteligentes, eles são disciplinados. Por isso se tornam inteligentes, de tanto estudar. O que adianta um cara inteligente e preguiçoso? É verdade. Genial, porque eu tenho isso pra mim, né? Antes eu lia bastante livro, os 5 pilares do vendedor de sucesso, os 3 pilares. Hoje pra mim é só um, comprometimento. Se você é comprometido, tu vai conseguir. Mas tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que estar pelo corre. E eu vou te dizer, a gente só virou uma civilização, a gente só é o que é hoje, porque a gente, lá atrás, a gente se reuniu em grupos. Então, às vezes o cara é um vendedor, ele não raciocina, na minha opinião. Não pensa, vai pra casa, tá cansado já, porque não faz exercício físico, não faz nada, tá cansado, briga com a mulher e tal, vai dormir. A vida dá uma merda. O cara não pensou, raciocinou o que ele pode fazer além pra poder vender mais, fora o que a empresa entrega pra ele de contato. Por exemplo, eu, em determinado momento da minha vida, eu tava obeso, já tava gordo já. Eu resolvi ir pro CrossFit. Tava sem amigos, sem nada. Né? No CrossFit eu conheci o Vinícius, conheci a Grazi, conheci a Rita, conheci o Cezinha, conheci a Sobrando. Muita gente. Acabou que eu vendi pra todo mundo.
Agora que eu tô pensando aqui, vendi pra todo mundo. Essas pessoas melhoraram a minha vida. Então a gente tem que estar em grupos. É verdade. E outra coisa, tu é um vendedor de quê? De carro? De imóvel? Cara, tu tem que estar nesses grupos. Vai na Bodytech, né? Lá tem o teu público-alvo. Tu tá onde? Tá na academia, teu bairro? Já dei palestra não lá. vai vender. Não vai vender nada. É Então, que eu tô tentando levar ele pra lá, por isso que ele tá voltando pra mim. Não, mas eu concordo plenamente. E olha só, pegando essa analogia que tu falou aí, a primeira. Tu foi procurar um exercício físico. A gente sempre fala, né? O reflexo de quem tu é como profissional... Aliás, quem tu é como profissional é um reflexo de quem tu é como pessoa. Fato, não tem como fugir. Muito dificilmente tu vai ser um outro profissional que não reflete muita coisa da tua carga da tua vida pessoal. E aí o cara pensa assim, mas eu vou fazer crossfit. Porra, pra vender melhor. Claro, porque se daqui a pouco tu tem um preparo físico bom, às 11 da manhã que tu tá vendendo desde as 8 tomando não, às 11 da manhã tu vai estar no pique ainda. Porque tu tá bem preparado fisicamente, psicologicamente, tu te alimenta bem. Tu começou às 6 da manhã, nós fazia crossfit às 6 da manhã. Eu e o Maurício. Nós levantava às 5h15, ia lá pro crossfit, 6 da manhã, 7 horas terminava, nós tomava banho lá e nós ia pro trabalho. O dia é outro. Porque tu chega num pique e aí tu pensa assim, o crossfit influencia em quem eu sou como profissional. Eu tô dando um exemplo do crossfit, não tô fazendo uma apologia. Mas seja o exercício físico, seja a academia, seja a bike. Eu tenho um cliente que anda de bike às 4h30 da manhã todos os dias. Eu chego pra atender ele, às vezes eu tenho reunião com ele às 8h, ele tá enlouquecido, porque ele foi até o gasômetro. Ele mora no Moinhos, ele foi até o gasômetro de bike às 4h30 da manhã. Entendeu? Eu chego lá e já tava produzindo. Então, assim, cara, reflete esses atos pessoais que o Maurício falou, reflete na tua vida profissional. Tu falando agora, eu penso assim, ó. Porque ele tá ali, ele tá superando barreiras. Ele tá se superando. Então, assim, o concorrente dele é ele mesmo. Isso. E aí foi a outra frase que eu aprendi no Japão, que é onde eu vou, eu divulgo, que é: vença a si mesmo e terá superado o seu principal concorrente. Então, quando tu acorda às 4h30, frio pra caramba, e vai pedalar até não sei quanto, volta e dá 20 quilômetros, quando dá 6 horas, 6h30, tu já tá de banho tomado, de café tomado e tal, e cheio do gás, tu te superou e tu viu que não era possível. Então, assim, um nãozinho que tu vai tomar na venda não é nada. Exato. Então, tu começa, sabe como tá fazendo musculação? Tu começa a levantar 10 quilos, depois 20 quilos, depois daqui a pouco pegar 10 quilos não é nada pra ti. Exato. Pegar um pacote de supermercado de 10 quilos, pum, pegou, ué. Por quê? Porque tu cria um preparo. Então, normalmente o esporte ensina e ajuda a gente a vencer desafio, né? E te prepara pra vida. Porque a gente é a mesma coisa, como tu falou. O jeito que tu faz uma coisa, vai fazer todas as coisas. Exato. E o esporte é uma aula de disciplina também, querendo ou não. Além de uma aula de superação, né, de vencer a si mesmo, é uma aula de disciplina. Porque tu tem que seguir programas, tu tem que ter horário, tu acorda, tu faz aquilo, tu segue as instruções, né? Maurício começou levantando bem pouquinho peso lá no CrossFit, depois ele bateu todos os recordes de todo mundo. É um tesão essa conversa. E, sobretudo, falando em tesão, lembrei de balada. Às vezes eu brinco com meus vendedores, que são homens e tal. Cara, uma balada. Tu seria um bom vendedor? Encantaria? Porque a galera vai pra balada, né? O gurizada vai pra balada, bota perfuminho, bota a melhor roupa, chega lá e fica paradinho. Não pega ninguém. Escorado, o fator predominante é tu saber tomar não. Tu vai tomar não de uma pá de guria. Às vezes a guria até quer, mas vai dizer não por causa da amiga e tal. Mas tu tem que tomar não. Tu tem que estar na pista, né? Enfim, as vendas também. Né? Se tu tá numa balada e tu vai ser escolhido, provavelmente vai ser ruim a venda ali, né? E aí... Tu tem que saber escolher, tu tem que apostar nas coisas grandes, não é? É que se tu esperar ser escolhido, talvez, vamos por assim, não o melhor cliente vai te escolher. Exatamente. Se tu escolher e souber que é o melhor cliente, tu vai... teu resultado vai ser melhor. Às vezes um não é um não, daqui a pouco. Pega o Instagram e aí já rolou um casamento. Porque ali tem um valor, não é só preço. Claro. E eu vou te dizer isso por conta dessa analogia de uma empresa. Cara, eu tenho um tesão de falar essa história porque eu acho que o vendedor tem isso. Cara, tinha um sonho de fechar com uma Sulpetro. Um cliente nossa hoje, né? Mas há muito tempo. Eu ligava e só ficava na recepção. Só que toda vez que eu ligava de 3 em 3 meses. Eu tinha uma informação nova. E eu sempre usei CRM. Meu CRM aqui é o RD Station. Mas antes eu usava o Agendor. Então eu mapeava, eu colocava todas as informações. Eu sabia... Chegou um momento que eu já sabia todo mundo que trabalhava lá, na área de marketing e tal. Hoje a fulana não tá só a Bruna e tal. E eu já sabia tudo. Um dia eu fui mostrar para meus vendedores aqui, pessoal, já tô tentando negociar 10 meses nada.
Já sei que o nome da gerente é Juliana. E isso numa reunião. Chegou lá, liguei. Oi, eu queria falar com a Ju, minha amiga e tal. Pelo fato que eu falei, Ju, Ju, ela realmente já tá na praia. Mas eu te dou o telefone dela, já que tá. E deu o telefone pessoal dela. Quando me deu o telefone pessoal da Ju, eu mandei mensagem pra Ju. Ô, Ju, Maurício, tal, da Fórmula Digital, quero te oferecer algo bem bacana, vamos conversar. Ela viu, deu os 2 risquinhos ali, azulzinho, não me deu moral. Falei, não usou uma pergunta no final não deu do certo. texto. O que eu fiz? Como é que eu conquistei essa cliente? Eu peguei e eu queria oferecer uma TV corporativa, que é basicamente um jornal com a Fábio apresentando. Eu já fiz o jornal dela. Ela nem pediu nada, não precisou ter horas de reunião. Eu fiz o jornal, a Fábio estava aqui no Chroma Key, descemos no Chroma Key, e ela pegou as principais notícias do site. Mandei para ela, só mandei o vídeo, segue o vídeo. Ela olhou, clicou, que era uma reunião. E de lá até aqui... Olha o poder da comunicação audiovisual. De lá até aqui, ela saiu da Supetro, hoje está em outras empresas grandes. E te levou. E me leva. Aí. Uma grande vendedora isso. nossa. Networking. É isso que eu me refiro. E de sucesso, porque afinal de contas, quando tu constrói essa relação, é uma relação de confiança. Que ela saiu de lá, ele leva tu. Por quê? Porque ela te conheceu como profissional lá atrás, por mérito teu, que foi atrás dela, mas se mostrou como profissional, mostrou que tu pode entregar o que tu te propõe a entregar, e que isso dá resultado, que isso é eficiente, que isso tem estratégia. Cara, a partir dali, claro, tem que ter uma manutenção, tem que ter uma evolução, mas a partir dali é só sucesso. É difícil essa roda se interromper. Isso aqui é uma fábrica de dinheiro, se souber usar. Ou de perder tempo. Se não souber. Exato. Se não souber. E como o tempo é dinheiro, tu perder dinheiro também. Falou muito de notificação, né? Cara, pra eu que tenho um certo tipo de falta de atenção ali, eu não posso ficar em grupos. Então, realmente, eu preciso, ou eu tenho 2 celulares, ou eu saio de todos os grupos. Prefiro sair de todos os grupos, porque não tem condições. E é isso. Mas como é que tá nosso isso é saber as suas limitações, né? Isso é importante também, se conhecer, isso é conhecimento, inteligência, mas é questão de cada um, as pessoas são diferentes. Aí eu consigo talvez isso, mas tem coisas que tu consegue que eu não consigo. Então tu saber isso, tu vai adaptando, vai contornando. Respondendo a tua pergunta, a gente tá fechando quase 2 horas de programa. Dá tempo de falar uma coisa? Não, dá tempo. Dá tempo de falar uma coisa. Vamos se encaminhar pro final, porque tá dando quase 2 horas de programa, mas enfim, papo bom é isso aí, né, cara? Então, assim, uma coisa que muito me falam, Ricardo, mandei o preço, mandei o orçamento, é um assunto de negociação, mandei o preço, mandei o orçamento. E aí, o que eu faço? Então, eu queria colaborar com quem está assistindo aqui, que trabalha com venda, assim, um dos maiores erros de profissionais experientes que trabalham com vendas, que hoje muito orçamento está indo pelo próprio WhatsApp, o cara manda orçamento, o cara manda... Tem gente que até escreve assim, que eu acho terrível. Esses dias eu fui comprar uma pia de mármore lá e tal, de pedra, a pessoa... Mandei medida, mandei isso, aquilo e tal, a pessoa botou assim, ó. Pum, apareceu assim, ó. 2.970,00. Só. E aí, na próxima linha, vamos fechar? Não. Tá de sacanagem, né? 0, bom, enfim. Tem que ter carinho, tem que ter descrição, tem que ter conversa, mas enfim. Mas qual é o erro de profissionais experientes que não percebem que comete quando manda o preço? Qual é o nosso receio? Todo mundo aqui vende. Qual é o nosso receio? Se eu te mandar o preço para te dar o treinamento para a tua empresa, imagina que eu te mande... Vou botar valores fictícios aqui. Eu estou pensando em R$10. E se tu pudesse pagar 15? Puxa, será que eu mando 15? E se eu te mandar R$15 e eu te assusto e tu só podia pagar 10? A gente tem medo de perder o negócio, principalmente quando é serviço e não é um valor tabelado. Qual é o erro, Ricardo? Fala logo. O principal erro de profissionais experientes, quando envia o preço... Numa negociação, o cliente pediu desconto, tu fez uma alteração do preço e mandou. Qual é o erro? Escreve, ou fala, ou presencial. E aí? Tá bom agora para ti? O cara que é um super negociador que está te comprando vai falar o quê? Não. Quando eu falo, ficou bom para ti, eu te dou a opção de dizer que sim ou não. Sim. Quando eu falo, ficou bom, tá legal assim agora, ele pensa assim, você caça a fonte, tem mais? Não, na verdade, e já estava bom antes. Então, Ricardo, faz o quê? Não pergunta. Faz o quê? Antes de dar o teu último desconto, tu diz, seu Vinícius, olha só, eu vou precisar conversar aqui internamente, mas
Tu não vai dizer que se eu te der os 9%, aliás, para de dar 10%, porque 10% é um número mentiroso. Dá 9,74%, dá 11,33%, porque é um número suado, cara, 11,27%. É calculado. Teve que doar agora, um rim. Isso, agora 10%, cara, ninguém respeita 10%. Então, cara, eu consegui 9%. Então, assim, ó, tu diz assim, ó, antes de dar o último desconto, se eu conseguir melhorar esse valor, a gente vai para o próximo passo, a gente vai assinar o contrato? Não, aí sim, tu não precisa nem dizer o valor, nem o percentual. Se eu conseguir melhorar, se eu conseguir melhorar, porque eu tenho que dar o sentimento de ganho no cara. Tá, ok, no WhatsApp, ok, eu vou conversar internamente aqui, daqui a pouco eu te chamo aqui. Deixa o cara ficar na expectativa, deixa ele ficar na ansiedade. Será que ele vai conseguir? Só que eu falei, se eu conseguir melhorar, a gente vai dar os próximos passos. Eu já arranquei um sim dele. Quando eu voltar anunciando, quando eu voltar para falar o preço, eu volto anunciando o fechamento. Então eu digo, oi Vinícius, cara, tu tá com sorte, porque a gente conversou aqui, falei com o meu diretor e tal, e ok, tá resolvido, eu vou conseguir te conceder mais 4,96%. E tu tem teu CNPJ para colocar no contrato aqui, por favor? E eu não pergunto se tá bom, eu já considero que tu vai fechar. Pronto. Então eu não abro, porque tem gente que fica, mas o que eu faço com aquele cliente que pede? Claro, tu não sabe passar a régua. Tu não condiciona com um pronome condicional se. Se eu te conceder o frete que tu está me pedindo, a gente fecha esse trabalho hoje? Se. É simplesmente pronunciar o se. Isso muda muito a negociação. Pode ser que até que não fecha. Mas vai ter mais que vai chance, parar aquela chatice de me dar. Essa técnica ela realmente tem mais eficiência, com certeza. Cara, esse programa é ouro para quem está assistindo. Enfim, mas a gente já, infelizmente, né? Tudo que é bom, né? Na hora acaba, tá tudo certo, foi ótimo. Ricardo, queria te agradecer. Pô, maravilha, agradeço. E para finalizar, o seguinte. Dá teu jabá. Opa. Onde é que a gente te acha? O que tu pode nos oferecer como consumidores ávidos por conhecimento em vendas? Okay. Faz para nós aí. Eu posso fazer duas coisas para você que está me vendo aqui. Aí. Você que é de vendas, você que é de uma empresa, empresário. Eu posso colaborar com a tua equipe a melhorar os resultados, vendas, produtividade. Esses dias eu falei com uma empresa que eu treinei de automóveis. E aí, como é que está o pessoal e tal? Cara, sabe o que eu notei? Eles estão mais unidos, estão se ajudando, estão trabalhando em equipe. E essa nem era a pauta do treinamento. Sim. Ok? Mas, enfim, criou reflexo, isso é motivação de equipe. E motivação não é o pula, senta, levanta, beijinho, abraço, gritaria. E grito de guerra. É motivação pelo conteúdo. Então, eu posso colaborar, sim, com a sua equipe para melhorar resultado, para melhorar a produtividade, para estar mais unida, para não perder cliente. E você pode me encontrar em qualquer rede social com Palestrante Ricardo Lemos. Eu não tenho como fugir. Se tu botar Palestrante Ricardo Lemos no YouTube, em qualquer lugar. No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no meu site, Palestrante, meu site é ricardolemos.com, já está na cara lá o WhatsApp, já fala direto comigo. Eu estou tendo um problema, daqui a pouco um dia não vai dar mais, vou ter que botar já botei o Ricardinho, que é Ricardinho é meu assistente virtual. E eu provo para as pessoas que dá para trabalhar com linguagem automatizada, que é automática, que não é robotizada. Com pessoalidade. E é divertido, tá? O Ricardinho é um personagem, um baita puxa-saco. Meu chefinho querido e tal, não sei o quê. Então as pessoas se divertem lendo e não me deletam, não me apagam, converso com o Ricardinho e tal. Acaba criando um vínculo, acaba criando uma personalidade, mesmo que seja robotizado. Isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Aí, técnica então, é pra isso. Palestrante Ricardo Lemos. Palestrante Ricardo Lemos. E foi demais essa conversa aqui. Foi Tamo sensacional junto. Pra mim. Só agendar a próxima. Módulo 2. É sempre um prazer estar nessa bancada com meu amigo Maurício, anfitrião, CEO da Fórmula Digital. Por favor. Eu estou emocionado de verdade, né? O Ricardo lá, quando eu estava começando a empresa, apostou na minha empresa, contratou. Então, para quem tem uma história, lembra dos primeiros clientes, né? E uma honra de ter nos nossos estúdios. O sentimento aqui é um sentimento agora que eu tô um sentimento de... Poxa... Uma nostalgia misturada com gratidão. E não queria que terminasse. Eu também não. Tem mais umas 2 horas. Começou agora a ficar muito... Não, semana que vem a gente marca o próximo episódio. Então, vamos lá. A gente pode até criar uma outra pauta, pedir a audiência, pode sugerir. Vamos falar sobre isso e aquilo.
Comenta aqui embaixo onde você Fórmula está vendo Digital, esse vídeo. Fórmula Digital vai abrir uma caixinha no Instagram. Comenta aí, diz aí o que você quer que a gente fale, a gente entre em mais detalhes. Eu volto, eu adoro bater papo. E eu devolvo a honra, tá? Porque é muito, cara, eu fico muito emocionado de ver empresas crescendo, produzindo, gerando resultado, ajudando outras empresas a crescer. Fazendo o que vocês fazem. Então, assim, foi honra para mim estar aqui. Te agradeço demais por ter me chamado. Linda! Ricardo, muito obrigado. Maurício, Valeu. muito obrigado. Lembramos até do CrossFit aqui, foi lindo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência aí. Hoje eu vou repetir pela terceira vez. Ricardo entregou ouro, né? Para quem quer conhecimento, para quem é ávido por conhecimento aí na parte de marketing, vendas, relacionamento. Transcendemos a vida profissional, fomos para a vida pessoal, esporte, disciplina, enfim. Foi um prazer, como sempre. Até a próxima.